você somos fracos e ignorantes em relação a muitas coisas, né? Em relação à totalidade da vontade de Deus, em relação ao futuro, em relação aos caminhos do Senhor. Então, glória a Deus, porque o intercessor infalível, o Espírito Santo, intercede por nós, né? De maneira oportuna, né? Nesse cenário de fraqueza e de ignorância que cercam a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo é um intercessor infalível, porque ele intercede por nós não só de maneira oportuna, mas de maneira intensa. Intensa, não é? Intensa. E o texto fala assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Olha só o termo usado, sobremaneira, tá certo? Com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede por nós e intercede com gemidos inexprimíveis. Você sabe que há situações, há circunstâncias em nossas vidas que muitos de nós estamos passando por tantas lutas, tribulações, né, dificuldades, angústias, que a gente nem consegue orar, não conseguimos expressar palavras diante de Deus, né? Alguns só choram, alguns gemem, né? Alguns apenas se colocam em silêncio diante do Senhor, né? Tamanha angústia, tamanha aflição que aquela pessoa está vivenciando, né? E o Espírito do Senhor intercede por nós, pelos filhos de Deus, pelos eleitos, pelos escolhidos do Senhor, por aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, né? E ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? Sons como se fossem inarticulados, que não teriam como ser traduzidos, né? A nossa dor, a nossa angústia, a nossa necessidade, né? A nossa maior necessidade, ele leva à presença do Senhor, né? Então, glória seja dada ao nome do Senhor, porque o Espírito Santo está intercedendo. E é muito maravilhoso saber, né, que ele conhece as dores, as angústias, as tribulações, as inquietações que estão sendo vivenciadas no íntimo e no particular, e ninguém mais as conhece, essas dores, essas angústias, essas tribulações, essas perplexidades, né? E muitas delas são pelas coisas que nos cercam, muitas outras são por aquelas que nós pensamos, ou porque nós experimentamos, ou porque nós estamos sofrendo, né, pressões, e muitas também por causa do pecado, né? Às vezes nós pecamos e aquilo causa um peso, causa angústia em nós, como Davi, você lê o Salmo 32, por exemplo, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, dia e noite, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, até que eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? É o pastor? Não. É o presbítero? É o diácono? Não. Quem é que intercede? Quem é? É o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Leva essa intercessão intensa à presença do Senhor, né? Qualquer um de nós pode interceder pelos irmãos, uns pelos outros, né? Com intensidade, com clamor, com choro, né? Com fervor, mas nunca vai se comparar a essa intercessão intensa do Espírito Santo pela minha vida e pela tua vida na presença do Pai. Então isso é maravilhoso, né? Extraordinário, né? Então, louvamos a Deus, porque o Espírito Santo é um intercessor infalível, né? Por que infalível? Porque ele intercede por nós de maneira oportuna, porque ele intercede por nós de maneira intensa, né? Com aquele fervor, com aquela intensidade que toca os céus, né? E promove a glória do Senhor, né? E a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite que nós vamos interceder por vocês, nós estamos acima de tudo contando com o intercessor infalível, que vai interceder de maneira intensa pela sua vida, pelas questões que são essenciais, inegociáveis aos olhos de Deus. E quem vai fazer isso? Não é o pastor João, é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, ele é um intercessor infalível, porque ele intercede por nós de maneira oportuna, intercede por nós de maneira intensa, e ele intercede por nós de maneira eficaz, né?
como nós somos falhos, às vezes nós intercedemos pelos irmãos, mas muitas vezes não é eficaz, porque nós estamos às vezes em desacordo com a vontade de Deus. Não há sintonia entre nós e os céus, né? Então, mas com o Espírito Santo isso não acontece. O texto diz assim: e aquele que sonda os corações, quem é que sonda os corações? Deus, né? Ele é o que sonda mentes e corações. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, ou sabe qual é a intenção do Espírito, não é? Então Deus conhece claramente, Deus intercede por nós e é em plena sintonia com o Pai e com o Filho, é em pleno acordo com o céu, é em pleno acordo com a vontade de Deus. Então o texto diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente, qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia. Não é? Que coisa sintonia plena, né? Intensa com a vontade de Deus. Não há desacordo, não há desajuste, né? Não há desnível, né? Não, ele intercede em plena harmonia, em plena sintonia com a vontade de Deus. E ele intercede pelos santos, por mim e por você, que somos santos, que fomos escolhidos, que fomos chamados, que fomos separados para Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa intercessão, esse intercessor, melhor dizendo, é infalível, porque intercede de maneira oportuna, porque intercede de maneira intensa, como nenhum de nós poderíamos fazer, porque intercede de maneira eficaz. Por que eficaz? Porque está em sintonia com a vontade de Deus e está fazendo aquilo que Deus quer em favor dos santos, em favor de cada um que foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. Ele está glorificando Jesus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para glorificar Jesus Cristo, né? Como é que ele glorifica Jesus, entre outras coisas, né? Intercedendo pelos santos. Olha que coisa linda. Intercedendo por aqueles que foram resgatados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Eu, você, né, os nossos queridos, todos aqueles que foram comprados por esse precioso sangue, estão com o nome escrito no livro da vida. Maravilhoso, né? Então, amados, nós hoje à noite vamos interceder e nós estamos contando com um intercessor infalível. Quem é? É o pastor João? Não. É o reverendíssimo Nilson Canto Ferreira? Não. Quem é? É nada mais nada menos que o Espírito Santo. Ele é infalível porque intercede de maneira oportuna, intensa e eficaz pela vida dos santos, pela vida dos que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Aí, amados, faz muito sentido para nós o versículo seguinte, que a gente conhece bem. E o versículo seguinte diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Como é que nós sabemos? Porque o Espírito Santo está intercedendo por nós, certo? É o versículo que vem antes, né? É o versículo que está no contexto deste. Você diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque além desse agir soberano de Deus, né, há a intercessão do Espírito Santo. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o Espírito Santo, que é o intercessor infalível, está intercedendo pela vida dos santos. E também, no Romanos 8,37, diz assim que em todas as coisas somos mais que vencedores, né, por meio daquele que nos amou. Porque além do Espírito Santo, o próprio Jesus está à direita de Deus e intercede por nós também. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um intercessor junto ao Pai e um intercessor aqui na terra, o Espírito Santo habitando em nós. Então louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar contando uma ilustração que eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, sobre o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo leva a nossa oração até o Pai, né? E ela chega do jeito que ela deveria chegar, do jeito que ela deve chegar na presença do Pai. Então ele diz que é como uma criança que quer dar flores para a mãe no dia das mães. Só que essa criança passa no quintal e apanha flores, e quando ela apanha flores, ela apanha capim, picão, mato, e vai com tudo junto com aquela flor, e ela passa
na sala, correndo para ir para o quarto ou para a cozinha entregar para a mãe. Aí o pai está sentado na sala e fala: oh, espera aí, onde você vai? Aí ele fala: eu vou entregar essa flor aqui para a mãe. Aí ele fala: então espera aí, vem aqui um pouquinho. Aí ele chega lá, ele tira os matos, tira os picão, tira os capim, tira as folhas que não estão ruins, dá uma ajeitada no buquê e fala: agora pode levar. É isso que o Espírito Santo faz com a nossa oração, por assim dizer, para que ela chegue ao Pai, né, e chegue aquilo que verdadeiramente tem que chegar. E todos aqueles pedidos que são fruto de capricho, egoísmo, ira, né, desejo de retaliação, né, orgulho, soberba, vaidade, ele tira tudo e fala: isso aí desconsidera, isso não, só sobe o que realmente deve subir. E por isso que muitas vezes a gente pede coisa e Deus não ouve, porque não era de acordo com a vontade de Deus, e graças a Deus que ele às vezes não ouve. Mas louvado seja o Senhor, porque em muitas outras coisas o Senhor nos ouve. E a palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém e amém.